Muito bem, eu quero parabenizar vocês que enfrentaram o frio para estar conosco aqui na igreja, nessa manhã de domingo, domingo após Dia dos Namorados, né? E Dia dos Pastores. Quero parabenizar os meus irmãos pastores, também os presbíteros dessa igreja, que também são pastores, né? Cuidam do povo também, se interessam, se debruçam sobre a vida das pessoas. Que Deus esteja multiplicando na vida de vocês as bênçãos e o fruto seja abundante. Amém? Vamos orar então para partir para a ministração da palavra. Deus amado, nós clamamos que essa palavra seja edificada, seja potencializada pelo Espírito Santo, de forma que interfira em nossas vidas e nos faça viver uma nova dimensão de amor, de santidade, de pureza, para que possamos expressar o Teu reino através de nossas vidas e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós pedimos que essa palavra seja realmente potencializada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Então, fazendo um breve resuminho da semana passada, eu havia feito um estudo sobre a mutualidade e iniciando com o primeiro dos mandamentos de mutualidade, que é amai-vos uns aos outros. Não confundir com amassai-vos uns aos outros, né? Porque às vezes a gente está no pé de guerra e a vontade nossa era amassar o irmão, não amar ele, né? Mas a ideia é você realmente amar, e lembramos que amar não é um sentimento somente. Amar é um verbo praticado com exercício da vontade. Isso é muito importante porque muito casamento acaba com o argumento tolo de que o amor acabou. O amor não acaba. Você escolheu não amar mais. Mas o amor não acaba. O amor permanece enquanto permanece a sua escolha de amar. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que, com o tempo, perdem aquela empolgação de quando estavam namorando, quando eram noivos ou quando eram recém-casados, e por causa disso entendem que o casamento acabou. Não acabou. Aí é que começa a fase pé no chão do casamento. Quando você realmente agora escolhe amar a pessoa, seguir em frente com ela, abençoá-la e servi-la com o melhor de si. Isso é amor. Então, quando você começa a entender isso, você vê na igreja que você pode amar todos os seus irmãos, mesmo aqueles que são um pouquinho complicados. Aqueles irmãozinhos mala, né, que servem para lixar a gente. Vocês também têm que amar eles. E agora nós vamos ver que todos os outros desdobramentos de uns aos outros, na verdade, são desdobramentos desse mandamento de amar uns aos outros. Por isso disse certa vez um filósofo cristão: ama e faz o que quiseres. Se você ama, você pode fazer o que quiser. Agora as pessoas confundem esse amar e fazer o que quiser da seguinte maneira. Esse ama depende do que você entende por ama. Por exemplo, você pode ter um sentimento de atração física por uma pessoa e você achar que está amando. Aí você acha que o amor justifica tudo. Então, porque eu estou amando, eu posso, por exemplo, matar o marido daquela mulher para ficar com a mulher. Eu estou amando. Ama e faz o que quiser. Não. Se você ama uma pessoa, você vai querer que aquela pessoa tenha uma vida abençoada, sem necessariamente isso significar que ela fique com você. Certo? O que muitas pessoas entendem como amor é egoísmo. Não é amor. É um desejo de ter aquilo para mim. Isso não é amor. Então eu abençoo aquela vida e eu vou lutar para que o casamento daquela pessoa seja um casamento feliz, abençoado e digno. Não vou querer tirar a mulher do outro, né, o marido do outro, da outra, no caso de uma mulher, né? Nós somos binários aqui nessa nossa comunidade. Então você observa que isso
depende do que você entende por amor. Quando você quer realmente ser bênção de Deus na vida de uma pessoa, então isso é amor. E aí você vai fazer o que quiser, porque o que você quer vai ser uma coisa boa. Essa é a razão dessa frase. Mas agora nós vamos passar então para outros mandamentos. Alguns mandamentos bem interessantes da vida da igreja, que eu até pesquisei no original grego para que a gente pudesse estar entendendo de uma maneira mais completa. Romanos 15, 14. Romanos 15, 14 diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Admoestar uns aos outros. O que significa admoestar? Hã? Aconselhar, aí está. Pois é, gente. Então, eu pesquisei porque pode ser traduzido tanto por admoestar, como também pode ser traduzido por aconselhar. A palavra, certo, é nouthetem. Olha, você pode falar bonito. Eu vou nouthetem você. O que é isso? É fazer uma mudança de mente, provocar uma mudança de mentalidade. A igreja é o lugar onde nós ajudamos os irmãos a pensar diferente. Por que pensar diferente? Pensa um pouquinho em Romanos 12, 2. Por exemplo, você vai encontrar uma coisa bem interessante. Lá diz que nós não devemos nos conformarmos com o mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Certo? Então você tem de novo uma transformação da mente que vai gerar uma mudança de atitude. Se você semeia um pensamento e esse pensamento cai no coração, gera uma mudança de atitude. Mudando a atitude, mudam os resultados na vida daquela pessoa. Mudando os resultados, muda todo o destino de uma vida. Então, quando se fala de mudança de pensamento, está falando de uma alteração do curso completo da vida de uma pessoa. E a igreja serve para isso, é o lugar onde nós nos ajudamos a pensar da maneira de Deus, do jeito de Deus, a entender as coisas do jeito de Deus. E isso, gente, é uns aos outros. Às vezes nós temos uma herança que vem do tempo de Constantino, da igreja romana, em que nós entendemos que a classe sacerdotal é a responsável por tomar todas as medidas para que o povo, o clero, ande nos caminhos de Deus. Em parte isso é verdade, mas foi exagerado no tempo de Constantino, quando a igreja começou a servir o Estado. A igreja de Cristo, ela é uma comunidade de mutualidade. Em outras palavras, corre o risco do pastor ser orientado em algum aspecto pelo membro da igreja? Por que não? Né? Só que nós imaginamos que isso é tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus somos todos nós. A pessoa que está à frente de uma comunidade, como pastor, é uma autoridade, mas não significa que ela não esteja sujeita à correção, à orientação por parte da comunidade. De repente, há alguma coisa que precisa ser retrabalhada. Há algum barulho estranho? Ah, já sei. Alguém pode desligar aquela caixinha meteoro ali?
Eu acho que ela... será que é ela que está produzindo esse barulho? Alô? Alô? Continua saindo. Tá bom, assim. Melhorou. Então, amados, vocês observem que, voltando à linha de pensamento, a igreja de Constantino, ela centralizou no clero a função de ensino, de correção. Mas a igreja de Cristo, desde o nascimento, foi uma igreja de mutualidade, onde irmão e irmão ajuda a mudar a sua mente para o modo de ver de Deus. E isso é uma ação contínua. Então, o próprio apóstolo Paulo, por exemplo, diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres jovens a serem boas donas de casa, tementes a Deus. Mas, pastor, não tem na nossa igreja um curso para jovens casados. Tem. Os velhos casados. Os que já juntaram 3 dezenas de anos juntos, 2 dezenas de anos juntos, né, vivendo lado a lado, aprenderam, apanharam, e assim podem transmitir. Veja como isso é importante, nós esquecemos, achamos que igreja é um lugar onde eu vou e apenas assisto a um programa. Não é assim. Igreja é o lugar onde eu me envolvo com os outros e eu abençoo os outros, eu sou abençoado pelos outros também. Isso é ser igreja. O que muitas vezes acontece, que a igreja tem sido transformada num pub, num happy hour, numa casa de shows. E igreja não é isso. Igreja é pastoreamento mútuo, mudança de mente. Vamos agora para um outro... Aqui eu gostaria de colocar uma coisa que eu achei sobre notetel, né, que é mudança de mente. Significa literalmente colocar na mente e assim avisar ou alertar de antemão, especialmente sobre o perigo ou o mal. A ideia é colocar isso na mente ou no coração da pessoa, com a ênfase em influenciar não só o intelecto, mas também a vontade, as emoções e a disposição. A ideia é aconselhar sobre como evitar ou interromper um curso de conduta impróprio. Por isso, admoestar, que também significa dar um puxão de orelha. Na igreja você recebe puxão de orelha. Com amor, mas recebe. Guilherme, por favor, né? Você não pode continuar fazendo assim, né? Particular, você não vai fazer isso em público, não vai humilhar a pessoa, né? Chama para um cantinho, vamos conversar, tomar um café ali na esquina. Vamos fazer eu preciso conversar um negócio com você. Né? Essas piadinhas que você está contando não vão te fazer bem. Não combina com a atitude de um cristão, contaminam o coração. Um exemplo, você não faz piadinha, graças ao Guilherme não é assim, né? Ele está sendo publicado na internet e daqui a pouco eu vou pensar que o Guilherme é um rapaz sério. Mas é um exemplo hipotético de como seria esse notetel, mudança de mente. Vamos passar agora para um outro texto, que ninguém sabe se é exatamente Paulo, mas eu acredito que realmente foi uma carta escrita por Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu gosto da tradução em português porque eles deixam as coisas tão bonitinhas. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí você percebe assim uma coisa gostosa, né? Vai lá, vai fundo, você consegue. Só que eu tive uma surpresa quando fui consultar o Strongs e descobri o que é esse estimularmos. A palavra grega é chamada paroxismos.
Vocês sabem o que significa paroxismo em português, na nossa língua? É uma palavra que está ficando arcaica, mas ela ainda existe na linguagem médica e existe também como expressão de uma emoção. Paroxismo está ligado a um acesso de fúria. Quando você fica tão irado, que perde o controle de si. Em alguns casos, essa ira é tão profunda que pode provocar um ataque cardíaco, um infarto. Isso é paroxismo. É uma explosão de fúria que faz você perder o controle. Aí eu fiquei pensando, o que tem a ver com estimular, né? Olha só a tradução do Strong's. Paroxismo, irritação, incitação. A ideia é o seguinte: você ficar cutucando a pessoa. Você tem que amar. Você tem que servir o próximo. Suas boas obras. Você tem que amar. Você tem que servir o próximo. Para! Chega! Não aguento mais! Então faça! Você tem que amar. Você tem que servir o próximo. Entendeu? Isso é estimular ao amor e às boas obras. Ou seja, se o cara não vai, você cutuca. Se ele não vai, você empurra. Até que ele perde a paciência e faz aquilo que você está falando que é para fazer. Você tem que me amar. Mesmo que eu estou lá cutucando você. Veja que, na verdade, a igreja também serve como um lugar onde você sai da zona de conforto. Engraçado isso, né? Porque a gente, hoje em dia, preza muito a zona de conforto. Eu não vou constranger ninguém. Esse negócio do politicamente correto. Eu não quero que ninguém se sinta desconfortável. Então, não vamos pegar nas feridas. Igreja é um lugar onde você é empurrado para uma transformação genuína, para coisas maiores. Porque se nós não somos cutucados, se nós não somos incitados, a ponto de nós ficarmos irritados, nós não saímos do lugar. Nesse sentido, é mais ou menos como cutucar o boi com um aguilhão, né? Dá um cutucão na bunda dele, ele sai andando. É essa a ideia que está sendo usada aqui. Mas pastor não é diferente? Pastor não é seguir na frente? É, mas tem hora que você precisa dar um cutucão na ovelha, né? Para ela entender que ela está indo para o caminho errado. E precisa. Mas não é só o pastor, somos uns aos outros. De repente é o pastor que precisa levar um cutucão. Por que não? É um líder da igreja. Precisa, às vezes, de um irmão com coragem de chegar e dizer: olha, eu sei que você é uma autoridade, eu vou continuar respeitando o senhor como autoridade, mas isso aqui nós precisamos alterar, nós precisamos mudar, nós precisamos ir além de onde nós estamos. Isso é ser subordinado com sabedoria. Eu sempre digo que alguém que está debaixo de autoridade, submissão inteligente é quando você incomoda o teu líder. Você diz para ele: olha, precisa crescer nessa área, precisamos mudar. Eu estou junto, eu vou meter a mão na obra junto, não só vou mandar, né? Mas a gente precisa crescer nessa área, como comunidade. Percebe? Tem muita gente que reclama da comunidade em que vai, que pertence, mas não faz nada para melhorar. Seja parte da solução, não só parte do problema. E essa ideia aqui, então é isso. Olha para o teu irmão, considere o seu irmão. Você parou para pensar no seu irmão? Considerem-se, pois, vamos de novo lá. Consideremos-nos também uns aos outros. Pensa, como é que eu posso fazer com que o Ricardo cresça mais do que ele já cresceu? Amadureça mais, né? Não é enfiando comida nele para ele crescer para os lados, não é isso. Mas é
crescer espiritualmente. Como é que eu posso fazer o Arno crescer espiritualmente? Como fazer o Guilherme crescer espiritualmente? O William, né? Keren, a Raquel, a Vera, a Du, cada um. Como eu posso fazer para que eles saiam de onde estão e alcancem novos patamares? Assim, quando você começa a fazer isso, você está buscando um caminho de excelência para os outros. E a igreja é um lugar para isso. E o que envolve também, muitas vezes, porque nesse desejo a gente às vezes exagera e passa também a errar para o outro lado, para o outro extremo. E aí é necessário outra coisa importante dentro da igreja. Efésios 4:32, outra categoria. Perdoar uns aos outros. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Vamos dar uma olhada mais de perto no texto de Efésios, porque é bom olhar o contexto, né? Eu estou aqui com o versículo em separado na minha folha. Vamos pegar um pouquinho aqui. Efésios 4:32. Isso. Paulo está dando uma série de conselhos, falando que a gente não deve mentir, mas falar a verdade. Somos membros uns dos outros. E olha que interessante, somos membros uns dos outros. Em outras palavras, gente, por você pertencer a Cristo, você não é uma ilha. Você está ligado indelevelmente, inevitavelmente com todos os outros seguidores de Cristo. O que acontece com eles afeta você. Somos membros uns dos outros, somos ligados uns aos outros. Tem muita gente que tem uma facilidade de descartar irmãos na fé. Nós somos ligados. E aí ele fala de que uma série de outras instruções, e ele diz, perdoar uns aos outros, ser benignos, compassivos, cheios de misericórdia. Compassivos, sofre junto. Então, pensa um pouquinho. Nós temos diferentes níveis de amadurecimento em diferentes áreas. Por exemplo, eu posso ser muito mais maduro que um irmão meu na área de finanças, digamos, hipoteticamente. Mas, em compensação, na área da língua, o meu irmão é mais maduro que eu. Então, olha a misericórdia. Eu posso olhar com julgamento para o meu irmão e dizer assim, destrambelhado economicamente. Não tem autodisciplina nas finanças. E o outro irmão olha para mim e diz assim, esse cara é um bocão de gamela. Toda hora está abrindo a boca para falar besteira. Volta e meia se enrosca por causa das coisas que fala. Quem que está mais certo? Os dois estão certos onde estão certos, estão errados onde estão errados. Agora, quando eu tenho compaixão, eu olho e digo assim, poxa vida, eu podia muito bem ajudar o meu irmão que tem dificuldade na área financeira a crescer, a amadurecer na área financeira. E o meu irmão pode me ajudar a ter uma língua mais controlada, a falar menos besteira. Percebeu? Isso é ser igreja. Onde eu sou maduro, eu ajudo os outros a amadurecer. Onde eu não sou maduro, eu deixo os outros me ensinar a ser mais maduro. E aí, o objetivo final qual que é? O crescimento de todos para ser a imagem e estatura de Cristo. Mas para isso nós precisamos doar a perda, precisamos aprender a praticar perdão. Esses dias eu estava ministrando sobre casamento
E uma coisa que é muito verdade no casamento, para quem está entrando no casamento, para quem quer casar, casamento é 60% perdão. Se não mais. Porque são dois descendentes de Adão e Eva morando embaixo do mesmo telhado. Você acha que vai dar coisa boa? De vez em quando brota a velha natureza, né, Arnold? Isso nunca aconteceu na tua casa, né? Nunca teve um arranca-rabo com a tua esposa, né? Então, amado, casamento é 60% perdão. Vida cristã é perdão. Vai ter aquele irmãozinho, o mesmo irmãozinho, que em um momento foi uma bênção na tua vida, vai ser uma, quase dizer uma palavra pesada, uma peste em um determinado momento. Por quê? Porque numa hora ele estava fluindo no espírito, em um momento ele descuidou, começou a fluir na carne. Toda vez que nós fluímos na carne, a gente é uma peste. Dá problema, dá encrenca. Então, a mesma pessoa que é uma bênção em um momento é uma peste em outro. E aí? Você vai jogar fora toda a bênção que a pessoa representou na tua vida porque em algum outro momento ele foi um estorvo, um atrapalho, um estrupício? Não. Você perdoa. E aí você começa a considerar a preciosidade da vida do outro. Isso é ser igreja. Igreja não é um lugar onde você vai ter tudo em harmonia. Porque nós temos aqui pessoas em processo, em diferentes estágios do processo, em diferentes áreas da vida. O meu calcanhar de Aquiles, o meu ponto fraco, não é o seu. E onde eu pedalo, eu patino, eu tenho dificuldade, para você é uma piada. Mas como que o cara tem dificuldade nessa área da vida? Isso é ridículo para você. Mas para mim é uma pedra de tropeço. E vice-versa. Quando você entende isso, tem um ditado que eu gosto muito, diz assim: viver com os santos lá no céu vai ser uma glória. Mas viver com os santos aqui na terra é outra história. Porque aqui é complicado, né? Todos nós estamos em processo, nós estamos lá, somos uma bênção, estamos fluindo no espírito, de repente a gente para, descuida, começa a fluir na carne. Essa de novo a dança do porco-espinho, né? Tá frio lá fora, vamos se juntar. Mas você me espeta, vamos para fora. Tá frio lá fora, vamos se juntar. Você me espeta, perdoando-vos uns aos outros, as ferroadas que nós damos uns nos outros. Isso é maturidade. Isso é ser igreja. E você tem que entender que assim como você está em processo, os outros também estão em processo e precisam amadurecer. E você é a bênção que vai lá cutucar o irmão, incitar ao amor e às boas obras, né? Guilherme, você tem que mudar. Guilherme, você tem que mudar nessa área. Ah, tá bom. Vou mudar, né? Isso é ser igreja. Outra coisa, outra categoria. Falar a verdade uns aos outros. Nós vimos aqui, Efésios, que eles falam não mentais uns aos outros. E Paulo vai falar a mesma coisa em Colossenses, capítulo 3, verso 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Existem vários tipos de mentira. Mas todas as mentiras têm uma coisa em comum. Escondem algo. Todas as mentiras têm uma coisa em comum. Escondem algo que não devia ficar escondido. Então você olha, por exemplo, quando você ora para impressionar as pessoas na igreja, você está mentindo. Porque você está
passando a ideia de que você está falando com Deus, mas na verdade você está escondendo o fato de que você quer ser visto nas suas orações. Então, tem gente que pode orar de uma maneira pomposa, usando palavras difíceis, e às vezes até jogando verde para colher maduro, né? Desabafando uma mágoa, digamos que de repente eu tive um quiproquó, um desentendimento com a Kelly, né? E começo a orar aqui muito espiritualmente. Ó Senhor, nos ajude a ter perseverança, mesmo quando pessoas agem conosco com muita maldade e infidelidade, são ruins. Eu estou falando dela, metendo lenha nela, certo? E fingindo que estou orando. Isso é mentira. Eu posso mentir declaradamente, como aconteceu com Ananias e Safira, lá em Atos, que disseram que estavam ofertando o valor da venda de um imóvel que eles fizeram. E o problema não é que eles estavam doando parte do valor. Eles podiam não doar nada. Deus não ia ficar bravo com eles. O problema é que eles falaram que era tudo e não era tudo. Não houve problema nenhum. Eles não precisavam dar tudo. Talvez algum pregador daqueles que vendem bênção na igreja dizer, eles foram condenados e mortos por Deus porque não deram todo o dinheiro. Não! Eles foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Como se fosse capaz, possível, enganar o Espírito Santo. Fizeram um fingimento. Você mente quando você esconde que você tem uma agenda dupla. Você tem um comportamento em público e você tem um comportamento em secreto que você não quer que ninguém saiba. Quando você tem o celular, tem uma lista de contatos. Mas eu sei que tem também possibilidade de criar uma lista secreta de contatos, que só é acessível mediante uma determinada senha. Por quê? Porque os fabricantes desses aparelhos sabem que tem pessoas que têm, por exemplo, o telefone da amante. Não dá para constar o telefone da amante na lista oficial. E aí então existe a lista secreta. Isso é ter uma agenda dupla, é viver uma mentira. Não mintais uns aos outros. Em vez de chegar para a esposa e dizer, não, eu tenho uma amante, não. Tire, se afaste, abandone a amante e viva uma vida pura. De uma só, né? De um só lado, sem nada secreto, sem uma agenda dupla, sem uma coisa escondida, sem esqueletos escondidos dentro do armário. Compreende? Então, seja transparente. Igreja é o lugar onde as pessoas não têm medo de mostrar quem elas realmente são. Isso significa ter a humildade de dizer, gente, nessa área eu sou fraco. Nessa área eu patino. Nessa área eu tenho dificuldade. Não posar de forte onde você não é. Porque a igreja devia ser um lugar onde você pode ser transparente e as pessoas não vão zombar de você. Infelizmente, como eu disse, tem membros de todos os níveis de maturidade dentro da igreja. E tem gente que não vai saber lidar com isso. Por isso você tem que ter sabedoria com quem ser transparente. Mas ser transparente. Para que você possa crescer. Não mentir é não ter uma vida dupla. Viver como um crente na igreja, mas no bairro é conhecido como o maior encrenca da rua. Entende? No trabalho, é conhecido como o cara que se soubessem que era crente, as pessoas iam cair no chão de susto. E ele é crente? Ela é crente? Como assim?
Compreende? Seja verdadeiro, seja autêntico. Outra coisa, outra categoria. Sujeitar-nos uns aos outros. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ali em Efésios 5:21 ele está falando de como você ser cheio do Espírito Santo. Existem 3 coisas que precisam acontecer para que você seja cheio do Espírito Santo na tua vida. Vamos lá, Efésios 5, e eu vou parar em breve, vou só mais um tópico, depois eu vou parar, e depois passamos para o outro domingo ainda a fazer isso. Efésios 5:15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, até o 18 ele dá o ponto de entrada para os próximos versículos. Vocês devem se encher do Espírito. Daí eu mudo o verbo e mostra como que você se enche do Espírito. Falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, primeira coisa, louvor, adoração. Uma vida de louvor e adoração atrai o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Segunda coisa, dando sempre por tudo graças a Deus, né? Por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus Pai, em nome do nosso Senhor. Então, louvor e adoração, gratidão, e aí vem a terceira coisa, que gera a plenitude do Espírito Santo em nós. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Espera um pouquinho aí. Como assim? Bom, amados, a sujeição é o oposto da rebelião. Algumas vezes, quando eu estou muito irado, eu percebo o germe da rebelião brotando em mim. Sabe aquele negócio? Ah, é? Já que avacalhou, eu vou avacalhar de vez, vai avacalhar com tudo. Isso é rebelião. Já que eu, fazendo certo, não consegui o resultado que eu esperava, então eu vou pisar na jaca. Não vou pisar na jaca, eu vou mergulhar na jaca. Vou nadar de costa na jaca. Não. Eu vou ser obediente. Se as coisas dão certo ou não dão certo para mim, eu vou continuar agindo da maneira que se espera, da maneira correta. Porque não é por causa do resultado que eu vivo de uma maneira honesta. É porque a maneira honesta é a maneira verdadeira de viver. A maneira bondosa, a maneira pura. Então não é, por exemplo, porque eu não consegui, trabalhando honestamente, ganhar tudo aquilo que eu queria, que eu vou começar a roubar. Entendeu? Eu vou continuar sendo honesto, porque isso é a maneira que eu deveria ser o tempo todo. Bem, então sujeitar-se é você obedecer, estar debaixo de autoridade, ainda que isso não te traga nenhum lucro no momento. O contrário da rebelião. Então, até aí tudo bem. Eu tenho pessoas acima de mim, tenho pessoas abaixo de mim. Só que, logo depois do sujeitando-vos, diz uma coisa, uns aos outros. E aí você fica assim pensando, como assim sujeitar-vos uns aos outros? Vou dar um exemplo. Marido é o cabeça do lar? É. Tudo bem. Isso significa que o marido manda e a mulher obedece e acabou. E agora? Sujeitar-vos uns aos outros é reconhecer a verdade de Deus no irmão, quando ele fala para você que você está errado.
Então, por exemplo, como pastor eu sou autoridade sobre vocês. Vocês me aceitaram como autoridade. Isso não significa, por exemplo, que no momento o Ricardo possa vir para mim e dizer, pastor, você é uma autoridade sobre mim, mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui, ó, você está pisando na bola. E você tem que corrigir. E aí eu vou dizer assim, Ricardo, como você ousa falar assim comigo? Me respeita. Não. Aí que está a sujeição mútua. Apesar de eu ser a autoridade na questão da posição, quando eu reconheço que ele está falando da parte de Deus, a verdade de Deus, obrigado, meu irmão, eu vou fazer isso. Agora vem, marido. A mulher sempre faz isso, né? A mulher, ela é muito parecida com a voz do Espírito Santo nesse sentido, né? Porque se está lá andando tranquilo, a mulher detecta uma coisa, olha, que você está fazendo aqui não pega bem. E aí você fica, de novo, né? Achou uma coisa em mim. Pois é. Aí você pode optar pela rebelião ou pela sujeição. Se você reconhece que é Deus falando através dela, por que não ouvi-la? Percebeu? Sujeição. Eu me sujeito à verdade de Deus manifestada através de você. Minha filha pode me corrigir. Meu filho. Meu netinho. Quantas vezes, né, a criancinha bem pequenininha, na simplicidade dela, fala um negócio assim, pega a gente numa contradição. A gente percebe a voz de Deus falando. Percebeu, então, que a comunidade, a Igreja de Cristo, é um lugar onde nós estamos sujeitos uns aos outros? Muitas vezes aconteceu que, enquanto pastor, eu estabeleço um líder de louvor, por exemplo. Enquanto músico, eu tenho que obedecer ao líder de louvor. Eu não posso, por exemplo, como tecladista, aí estou ensaiando a banda do louvor, a Raquel olha para mim e diz assim, pai, abaixa o volume do teclado que está muito alto. Eu sou teu pai, me obedeça. Eu sou teu pastor, eu que mando. Vai ficar alto. Ali eu não sou pastor. Ali eu não sou pai, eu sou músico da banda que tem que obedecer ao líder do louvor. Aí, por exemplo, a exceção de questões por saúde, se a pessoa que está dirigindo o louvor aqui na igreja, na frente, fala para todo mundo levantar, eu não quero levantar, vou ficar sentado. É rebelião. Está abrindo brecha para Satanás. A menos que seja por questão de saúde, simplesmente não se sujeitar a isso pode ser uma expressão de rebelião. Mas o cara faz a gente macaco do auditório. Daí é uma questão para conversar em particular com a pessoa que dirige o louvor e tratar isso. Mas, enquanto a pessoa está exercendo uma função, nessa função ela tem autoridade e a gente tem que se sujeitar. Isso é sujeitar-se uns aos outros. Facilita o mover do Espírito Santo. Você entende a autoridade de Deus naquela pessoa, naquele momento, naquela situação. Porque a autoridade, meu querido, uma coisa que eu aprendi, a autoridade é uma roupa. Você veste e você tira. Então, aqui eu estou vestindo a roupa de pastor. Eu vesti a roupa, eu exerço a autoridade. Na comunhão dos irmãos, eu sou um outro irmão. E às vezes, a palavra pode vir para alguém que não é uma palavra de discernimento. E a pessoa está vestindo a roupa de autoridade naquele momento por estar transmitindo uma verdade de Deus. Você vê um confronto e sujeição mútua, sabe onde? Quando o apóstolo Paulo repreende Pedro. O apóstolo Pedro, coluna da igreja, de repente estava lá comendo com
não judeus, do jeito não judeu de ser, porque ele recebeu uma palavra de Deus de que aquilo que Deus considerou santo não poderia considerar profano. Ele foi o primeiro que pregou o evangelho a não judeus, a gentios, nós. O apóstolo Pedro estava num determinado lugar, vivendo entre não-judeus, se comportando como não-judeu. Aí chegou alguns da turma de Tiago, que eram judaizantes, que estavam insistindo que os não-judeus precisavam ser circuncidados, guardar o sábado, um monte de regrinhas que não pertencem ao cristianismo. E Pedro, para não criar conflito, ele se afastou dos não-judeus e ficou só com os judeus. Paulo viu, bobo não era, chegou na frente de todo mundo e chacoalhou o dedo na frente de Pedro. Eu o repreendi publicamente. Um pastor disse que provavelmente Paulo fez assim, baixou a cabeça e falou: eu sou submisso a você, você é autoridade sobre mim, mas você está errado. E se arrependa. E foi, então, isso que aconteceu. Pedro disse mais tarde, o nosso amado irmão Paulo, que às vezes fala umas coisas difíceis de entender, mas muito precioso. Entende? Sujeição mútua. Igreja é assim. Nós somos todos unidos, todos interdependentes, todos ligados, todos comprometidos uns com os outros. Então, para terminar, amados, uma coisa que é muito importante entender. O que faz uma igreja ser igreja? Quando pessoas, elas estão comprometidas com Deus e umas com as outras. Quando pessoas estão comprometidas com Deus, mas não estão comprometidas umas com as outras, não é igreja. É um ajuntamento de crente. Quando pessoas estão comprometidas umas com as outras, mas não estão comprometidas com Deus, também não é igreja. Por quê? Pode ser um clube. Pode ser uma irmandade qualquer. Por exemplo, pode ser a maçonaria, comprometidas umas com as outras. Não comprometidas com Deus. Compreende? Pode ser uma seita. Igreja é somente quando as pessoas estão comprometidas umas com as outras e comprometidas com Deus. Então eu quero que você entenda isso. Igreja não é um lugar. Igreja é uma comunidade que por acaso se reúne num mesmo lugar. Mas é uma comunidade de pessoas interdependentes, comprometidas entre si e com Deus. E é ali que você é abençoado e é ali que você abençoa. E que Deus faça assim na sua vida. Que esta casa seja para vocês um lugar em que você recebe mudança de mente. Que às vezes você seja empurrado para fazer as coisas que deveria fazer. Um lugar onde você encontra perdão e você pratica o perdão. Um lugar onde você pode ser autêntico e pode confiar, porque ali existem pessoas autênticas. Um lugar em que você tanto exerce autoridade como está sujeito à autoridade. E a rebelião fica longe da sua vida. Isso seja igreja para você. Ainda tem uma série de coisas, mas o tempo não permite. Eu vou fazer com que essas outras ainda sejam faladas no próximo domingo. E daí, então, eu creio que nós terminamos essa série da mutualidade na igreja. Mas você percebe que a igreja é bem mais do que muitas vezes nós imaginamos. Não é uma casa de shows. É uma família. É exatamente isso que a igreja é. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus amado, nós pedimos que nos ajude
a vivemos a expressão do que é ser igreja. Numa sociedade individualista, onde as pessoas preferem viver na zona do conforto, viver, Senhor, de uma maneira egoísta e voltada apenas para o prazer e o bem-estar, que nós aprendamos a nos comprometer com a excelência, nos comprometer com a bênção mútua que deve acontecer dentro da igreja. E, Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de nos ter chamado para fazer parte do teu corpo. E assim, Pai, não sermos comprometidos somente com os membros da comunidade que se reúnem aqui nas Mercês, no Cristianismo Decidido Mercês, mas com todos os irmãos em Cristo que estão ao redor do mundo. Ensina-nos, Pai, a viver a expressão exata do que é ser a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.